Olá, como vocês estão? Graças a Deus temos o Senhor, cujas misericórdias se renovam cada dia em nossa vida. É muito bom conhecer a Jesus e, sobretudo, servi-lo de todo o coração. Nunca falha, é sempre presente, prometeu que estaria e está conosco todos os dias da nossa vida. Vamos continuar com o programa que temos desenvolvido para os membros das igrejas do Distrito Pastoral de Franca, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Neste programa online que estamos desenvolvendo com os casais, cujo título é Renovando Promessas e Redescobrindo Conexões, o terceiro tema é sexo na Bíblia. A sexualidade humana foi criada por Deus e é um elemento muito forte de conexão, de unidade entre o casal. Vocês sabem que lá no início da igreja cristã primitiva, a igreja foi bombardeada pelas filosofias gregas, sobretudo pelo dualismo da filosofia platônica. Platão viveu cerca de 400 anos antes de Cristo, mas a sua filosofia, que dividia o ser humano em duas substâncias distintas, corpo e alma, acabou influenciando e afetando o cristianismo. E daí no cristianismo surgiu o dualismo, que é a crença de que o ser humano é formado por corpo e alma, ou uma combinação tríplice de corpo, alma e espírito. Pela Bíblia sabemos que isto não procede. Nós somos uma unidade. Temos um corpo, é verdade, e temos o espírito, que é a vida que Deus nos deu. Mas não existe uma entidade separada do corpo, que vive dentro do corpo e que, quando o ser humano morre, essa entidade sobrevive com consciência separada do corpo. Isto é filosofia grega, isto é filosofia platônica, isto é paganismo, isso não é bíblico. E nesta filosofia que acabou afetando o cristianismo, a ideia é de que o corpo é ruim, o corpo é mau e tudo que se faz no corpo é pecaminoso, mas a alma, o espírito é imaterial, eterno, é perfeita, é boa. E aí vem a ideia, como o sexo é feito através do corpo e do corpo, o sexo é mau, é impuro, é pecaminoso. E foi neste contexto, e subsidiado por esta filosofia, por esta ideia, que surgiu o monasticismo, que é a prática de viver em isolamento social com o objetivo de alcançar uma santidade e uma união maior com o divino. Então, pessoas não se casavam, isolavam-se em mosteiros, em lugares isolados da terra, para mortificar o seu próprio corpo e, em assim fazendo, purificar a alma e aumentar a sua espiritualidade. E foi aí que surgiu, então, a ideia de que os padres não devem se casar e as freiras também não se casam. E aí a culpa passou a cair sobre as pessoas casadas que faziam sexo. Elas se sentiam culpadas de não serem tão espirituais quanto aquelas que não se casavam, que se isolavam da sociedade para não se contaminar com a sociedade e não sofrer a pressão da tentação da sexualidade presente na sociedade, que se consideravam superiores e mais espirituais do que aquelas que faziam sexo e que eram casados. Jesus, ele não concorda nos seus ensinos com esta filosofia, com esta ideia. Um dia ele falou aos fariseus: vocês não leram nas escrituras que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher?
e que ele disse: o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois haverão de se tornar uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne? Portanto, ninguém separe aquilo que Deus ajuntou, Mateus 19, 4 a 6. Jesus está endossando, ele está ratificando aquilo que Deus criara lá no Éden, lá no Gênesis. Quando Deus criou Eva e deu-a a Adão, Deus os uniu em matrimônio, dizendo-lhes que eles deveriam se tornar uma só carne. O ser humano encontra essa unidade física quando vive a sua sexualidade. É no sexo que homem e mulher, marido e esposa, né? Quando os cônjuges se unem, formando uma única só carne. Portanto, no plano de Deus, sexo não é pecado. O prazer sexual, diz Lewis, é uma invenção de Deus e não do diabo. Sexo não é ruim, não é pecaminoso quando feito dentro do plano de Deus. Quais são os propósitos pelos quais Deus criou o sexo? O primeiro é acabar com o isolamento e a solidão humana. Lá em Gênesis 2,18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma companheira para ele. Então Deus fez Eva e deu a Adão, unindo-os em matrimônio, em casamento, e oferecendo-lhes a oportunidade de viver a prática da sexualidade, como homem e como mulher, porque Deus nos criou como seres sexuados. O segundo propósito de Deus ter criado o sexo é a reprodução humana. Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. É através do sexo, da prática do sexo, que um casal casado, abençoados por Deus e unidos no Senhor, tem a possibilidade de gerar filhos à sua própria imagem. Então, o sexo foi criado por Deus para a reprodução humana também. E também para a satisfação, para o prazer. Provérbios 7:18, venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Então, na palavra de Deus, claramente nós encontramos esses três propósitos pelos quais Deus criara o sexo, para que o ser humano não vivesse em solidão, para que ele tivesse uma companhia, para que o ser humano pudesse se reproduzir, tivesse filhos à sua própria imagem e semelhança, e para que houvesse prazer, satisfação pessoal, íntima, na experiência da prática da sexualidade. Quais são alguns princípios bíblicos que encontramos na palavra de Deus, através dos quais Deus orienta seus filhos na prática do sexo? Hebreus 13:4 diz: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem máculas, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Que leito é esse que é honrado no matrimônio? É a cama. E o que acontece na cama, além de se dormir? Normalmente a prática do sexo entre o casal. E aí a palavra de Deus diz que esta prática, o leito, a união sexual do casal, sem mácula, sem nódoa, sem mancha, sem impureza, é honrado por Deus. Aos devassos e adúlteros, que é uma prática do sexo pernicioso, imoral, Deus condena. Deus chama de devassidão e do adúltero que pratica a distorção daquilo que Deus criara, Deus irá julgá-los. Então esse texto me diz que o leito matrimonial, sem mácula, sem mancha, sem impureza sexual, é honrado por Deus. 1 Coríntios 7:3, o marido deve cumprir os deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Quais são esses deveres conjugais? O verso seguinte nos diz: a esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido, e da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa.
Então essa responsabilidade, esse dever conjugal que o marido tem para com a sua esposa é fazer sexo com ela. E o dever conjugal que a esposa tem para com seu marido é fazer sexo com ele. E a palavra de Deus diz que o corpo do marido é da esposa e o corpo da esposa é do marido. Portanto, os dois devem desfrutar este prazer que Deus lhes dera em possuir o corpo um do outro para manter a unidade, manter a paz, a harmonia conjugal e, sobretudo, desfrutarem o prazer da sexualidade criada por Deus. E o texto continua declarando que não devemos nos recusar um ao outro, exceto por mútuo consentimento e por algum tempo para se dedicarem à oração. Então, quando o marido procura a esposa, ela não deve recusar. E quando a esposa procura o marido, ele não deve recusar, a não ser que os dois consintam com essa recusa e que seja por um pouco de tempo. Depois retornem à vida conjugal. Retornem o quê? A prática da sexualidade. Para quê? Para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Aqui eu vejo que a prática do sexo protege o casal do pecado, do adultério. É uma forma de proteger a unidade familiar e do casamento. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e que abstenham-se da imoralidade sexual. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. A vontade de Deus é que o casal seja um casal santo, separado. No que? Na prática da sua sexualidade e abstendo-se da imoralidade sexual. Então, a santidade na prática do sexo é o contrário, é o oposto, é o antônimo da imoralidade sexual. Santificado é ser separado, distinto. Então, a prática do sexo por um casal que ama o Senhor Jesus e que quer fazer a vontade de Deus é diferente, é separado da forma como as pessoas que não conhecem a Deus vivem numa prática imoral, de uma sexualidade imoral. E o texto continua dizendo que cada um deve controlar o seu próprio corpo, deve saber fazer isso de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, na prática do sexo, o casal que quer fazer a vontade de Deus deve viver uma prática sexual sob controle. O corpo deve ser controlado, os instintos carnais, as paixões carnais devem ser controladas pela razão, de maneira santa e honrosa. Porque quem não controla as suas paixões são os pagãos, os idólatras, que não conhecem e desconhecem a Deus. Lá em Cantares, no capítulo 7, verso 10 a 11, nós encontramos um princípio aqui para a prática da sexualidade no casamento. Eu pertenço ao meu amado, diz o texto, é a mulher que está falando, e ele me deseja. E ela convida, então, o seu amado, venha, meu amado, vamos fugir para o campo, passemos a noite nos povoados. E daí? O texto continua dizendo, vamos cedo, para ver as vinhas, para ver se as videiras brotaram, se as suas flores se abriram, se as romãs estão em flor. E ali eu lhe darei o meu amor. Cantares 7, verso 12. Você entendeu? Ela convida o amado porque ele a deseja para fazer uma aventura sexual de manhã cedo, na madrugada, lá no meio do mato, no meio da roça, das vinhas e das romãs. E ali ela diz, eu lhe darei o meu amor. Se continuássemos lendo o texto, ela vai falar que preparou mandrágoras para ele, né? Que era um fruto afrodisíaco da época. E lá em Provérbios, no capítulo 5, verso 15, a palavra de Deus diz, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Observe que é o verso 15. Nos versos anteriores, a palavra de Deus fala do adultério, da insensatez, da tolice, que é adulterar, que é se envolver com outra mulher, está se dirigindo exclusivamente ao homem,
que não é a sua esposa. A palavra de Deus compara como atear fogo no próprio corpo. E aí Deus diz assim: beba da água da sua cisterna, isto é, viva, satisfaça os seus desejos sexuais com a sua esposa, com a água do seu próprio poço. Você não vai beber água do poço dos outros. Você tem um poço, beba, sacia a sua sede no seu próprio poço. Esta é a ideia do texto bíblico. Seja bendita a sua fonte, diz um texto um pouquinho mais à frente, nesse mesmo capítulo de Provérbios. Alegre-se com a esposa da sua juventude. É muito comum nós vermos homens mais velhos abandonar a esposa para manter relacionamento com mulheres mais jovens. Deus recomenda que cada casal, sobretudo o homem, deve se alegrar com a esposa da sua mocidade, da sua juventude. E o texto continua dizendo gazela amorosa, corça graciosa, fazendo comparação, né? Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. É Deus que está nos orientando a viver felizes, alegres, com a esposa da nossa mocidade, com a esposa da nossa juventude, fugindo do adultério, da imoralidade. O leito sem mácula de um casal que faz a vontade de Deus é um leito sexual, conjugal, honrado e abençoado e santificado pelo Senhor, onde não há imoralidade, onde a perversidade e as práticas mundanas daqueles que não conhecem a Deus não são praticados por eles. Vamos fazer um replay, um resuminho rápido desses princípios. O casal deve se dar-se sexualmente para o cônjuge, porque isso é um dever conjugal do casal. Cada um tem obrigação de satisfazer as necessidades sexuais do outro. Em termos sexuais, o segundo princípio, o corpo de um cônjuge pertence ao outro. Terceiro, o cônjuge não deve recusar-se a fazer sexo com o outro, exceto por consentimento mútuo e por pouco tempo. Quarto princípio, a prática regular do sexo protege o casal da tentação. Por isso, o casal deve praticar sexo com regularidade. É assim que eu entendo lendo esses textos. Quinto princípio, o casal deve ser sexualmente santificado, isto é, separado e distinto das práticas sexuais do mundo no qual vivemos, que na sua maioria são imorais, pornográficas e contrárias à vontade de Deus. Sexto princípio, o casal deve se abster da imoralidade sexual. Sétimo, cada um dos cônjuges deve aprender a controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Autossatisfazer-se sem dar vazão aos seus instintos carnais e pecaminosos. É isso que o texto quer dizer. Oitavo princípio, o casal pode programar aventuras sexuais que sejam compatíveis com a fé que professam em Jesus e em sua palavra. Então, aventura sexual, certo? O casal deve programar essas aventuras. Aventuras que sejam compatíveis com as orientações de Deus que encontramos na Bíblia. Nono princípio, cada um deve satisfazer-se sexualmente com seu cônjuge. Isto é, beber a água do seu próprio poço. Nada de buscar beber a água do poço dos outros. Muitos acham que a grama do vizinho é mais amarelinha, ou que a galinha do vizinho põe o ovo mais amarelinho. Isto é ilusão, é fantasia. Cada um deve alegrar-se e satisfazer-se com a mulher da sua juventude e da sua mocidade. E o 10º princípio que eu encontro para a prática da sexualidade no plano de Deus, nesses textos que analisamos, é que cada um dos cônjuges deve alegrar-se com o seu companheiro de vida, companheiro da mocidade e da juventude. Olhando para esses princípios, alguns poderiam dizer assim: isso é coisa antiga, isso é coisa do passado. E é verdade, é coisa antiga e é coisa do passado. São orientações de Deus, não limitadas ao tempo, são atemporais. E se nós colocarmos em prática, nós seremos abençoados por Deus.
Li uma vez um pensamento que me chamou a atenção: o diabo fará tudo para juntar sexualmente duas pessoas antes do casamento, e depois de casados, ele fará de tudo para mantê-las sexualmente afastadas. Por incrível que pareça, no mundo atual, competitivo, onde a mulher trabalha fora de casa, tem uma jornada dupla de trabalho, de estresse, né? Homens estressados, com responsabilidades financeiras, com ansiedade muito grande, isso tem afetado a prática regular do sexo entre o casal. Eu tenho visto muitos casais no aconselhamento pastoral me dizerem que raramente eles fazem sexo, uma vez por mês ou lá de vez em quando. E foi assim que, uma vez no aconselhamento pastoral, um casal jovem me disse que viviam esta prática da sexualidade. Ocasionalmente faziam sexo. Tinham muito trabalho, chegavam em casa cansados, não tinham ânimo. E eu percebi que se eles não voltassem à regularidade da prática do sexo entre eles, eles teriam problemas na vida conjugal. Logo, logo eles iriam se divorciar, porque estavam se distanciando um do outro. E eu orei a Deus e pedi uma ideia, e Deus me deu uma ideia, que eu não tenho dúvida salvou aquele casal e tem salvado outros casais, que é: façam uma agenda. Marquem no calendário o dia em que vocês farão sexo. Disse a eles: vão para casa, se assentem, peguem uma folhinha e marquem. Pelo menos 2 vezes por semana, pode ser mais, não pode ser menos. Marquem lá, e aqui está uma ideia do que sugeri que eles fizessem. Eles foram marcando, e mais tarde me disseram que salvou o casamento deles. Eu não sei se você precisa disso, mas muitos casais, eles não são intencionais na prática da sexualidade. Eles precisam, tem que acontecer, e às vezes não acontece porque não existe clima, não existe o time, por causa do estresse, da ansiedade, das preocupações, do cansaço físico. Nós somos intencionais em tantas outras coisas que fazemos, por que não podemos ser intencionais na prática da sexualidade como marido e mulher, e como cônjuges, como casais que amamos ao Senhor Jesus Cristo e que estamos nos preparando para os céus? Se você detectar este problema, essa dificuldade no seu casamento, não tenha medo, sente-se com seu cônjuge, conversem um com o outro abertamente, comuniquem-se através dos sentimentos e marquem o dia em que vocês haverão de fazer sexo. Se houver uma intercorrência, uma dificuldade qualquer, não há problema. A agenda a gente remarca, compromissos a gente remarca. A questão é colocar isso como prioridade, ok? E de forma intencional programar a prática do sexo entre vocês dois. Gosto muito desse texto do Espírito de Profecia. Os que em todas as coisas consideram a Deus o primeiro, o último e o melhor, são as pessoas mais felizes do mundo. As pessoas mais felizes do mundo são aquelas que fazem o que Deus quer, que seguem as orientações de Deus, que seguem o plano de Deus em todas as áreas da vida, sobretudo na prática da sexualidade. O sexo preserva o casal da tentação, preserva o casal do adultério, de se envolver com uma outra pessoa que só traz problemas, dificuldades, angústia, dor e sofrimento. Que Deus abençoe você, o seu casamento. Não tenha medo de viver a sua sexualidade sem culpa. Desfrute o prazer que Deus permitiu que nós, os seres humanos, vivêssemos e desfrutássemos. Porém, com Ele, sob sua bênção, sob sua direção. Um sexo honrado, um leito puro, santificado, longe da imoralidade e da permissividade sexual do mundo em que vivemos. Oh, que Deus abençoe você, abençoe seu lar, abençoe seu casamento, e que vocês façam exatamente aquilo que o Criador planejou para todo casal. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome do Espírito Santo, o Consolador que habita conosco, e em nome do Deus o Pai, aquele que nos ama muito, eu rogo que Deus os abençoe na prática da vida sexual
que vocês podem viver plenamente no Senhor Jesus como casal casado. Amém.